É convidado deste Jornal das 9, António Saraiva, presidente da CIP. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Os programas do Governo que estiveram em debate hoje no Parlamento são também analisados amanhã, na reunião da Concertação Social. Está mais confiante em relação a estes documentos, agora que foram apresentadas e quantificadas algumas medidas? Dizer que estamos mais confiantes é excessivo. Diria que agora estão melhor explicitadas alguns daqueles pilares que nos foram previamente apresentados há cerca de 15 dias. Aquilo que temos expectativa, independentemente de estarem melhor definidos e melhor explicitados, é que se cumpram estas metas, que se cumpram estas previsões. E já estamos habituados a que as previsões não se cumpram, por isso não nos surpreenderia. Mas a economia portuguesa não pode manter-se com esta dúvida, com esta incerteza. E o maior perigo que detectamos neste Programa Nacional de Reformas é o desempenho do investimento e o desempenho das exportações. Porque se não apostarmos no investimento, no seu crescimento, se não apostarmos no crescimento económico, se esses objetivos falharem, se as exportações não crescerem sustentadamente, como têm vindo a crescer, mas se não crescerem, se não se desenvolverem, se não atingirmos uma meta de pelo menos 50% em relação ao PIB, se estas metas não se verificarem, o nosso crescimento está em causa. Por isso, o principal fator de risco, o desempenho do investimento, o desempenho das exportações, e aí temos que ter uma focalização, uma atenção muito especial, e não gostaríamos que os objetivos falhassem. Depois, em relação aos pilares, de um modo geral, quem é que não concorda com estes pilares? A qualificação, a recapitalização das empresas, a inovação. Há aqui um conjunto de pilares que, obviamente, todos concordamos. A maneira de lá chegar é que é importante que seja concretizada. Isso é a expectativa que temos. No que diz respeito ao documento, ainda carece de alguma componente. A CIP contribuiu, de alguma forma, para esta nova versão do documento? Há algum contributo que lhe parece que tenha sido dado em sentido positivo? Desde a altura em que ele nos foi apresentado para esta nova versão, não tivemos tempo, os parceiros sociais não tiveram tempo, foram-nos dados 2 dias para nos pronunciarmos sobre este documento final, o que concordará que é manifestamente insuficiente, e mais uma vez criticamos o Governo por este, porque sucessivamente os Governos têm esta má prática de darem aos parceiros sociais muito pouco tempo para se pronunciarem em documentos tão importantes quanto estes. Mas não tivemos tempo, obviamente, neste curto espaço de tempo, para enriquecer. Aliás, estamos neste momento a terminar, porque é hoje o último dia em que os parceiros sociais têm que dar o seu parecer a este documento, mas ao longo de anos que a CIP e os outros parceiros sociais, não chamam mérito apenas à CIP, mas a CIP, desde logo, temos vindo a carrear para os sucessivos governos um conjunto de propostas que, efetivamente, agora vemos plasmadas neste documento. A necessidade de capitalização das empresas, a questão do capital próprio não ser discriminado quando os acionistas ou os sócios investem nas empresas. Enfim, há aqui um conjunto de elementos. A questão da regeneração urbana na valorização do território, a eficiência energética. Enfim, temos dado um conjunto de contributos ao longo dos anos em que temos carreado para os sucessivos governos propostas e que agora algumas delas estão efetivamente contempladas neste plano, mas não lhe poderia dizer que é por o conjunto das propostas que agora fizemos, não, é pelo conjunto de propostas que temos vindo sucessivamente a fazer. Relativamente à questão do CDS ter forçado a votação destes 2 programas, parece-lhe que a consistência deste Governo está a fraquejar, que a solidez, a longevidade deste Governo poderá estar aqui em causa? Patrícia, a tempo, aliás, o Sr. Presidente da República tem sido fértil nessa mensagem. E tem apelado ainda no discurso do 25 de Abril a consensos. Portanto, provavelmente não gostou da surpresa de hoje. Não deverá ter gostado. Aquilo que se exige aos nossos governantes, ou aquilo que se exige aos partidos políticos, quer estejam na oposição, quer depois no Governo, é a estabilidade das medidas, a estabilidade das reformas. Porque o elemento fundamental para o desenvolvimento económico de qualquer país é a estabilidade em todas as políticas, fiscal, legislativa, e é essa estabilidade que se solicita, que se exige, diria, até a este Governo e a esta oposição. Porque, independentemente de ser frágil as forças, o equilíbrio que hoje suporta o atual Governo, mas deixem-nos de jogos
partidários, independentemente de uns terem mais lógica que outros ou maior legitimidade. Mas o que importa é que o país seja a posição de cada um dos partidos que acho que é necessário uma clarificação, porque efetivamente é necessário que cada partido responsável assuma essa mesma responsabilidade. E esta clarificação é necessário saber até que ponto há solidez nestes dois importantes instrumentos que suportam o semestre europeu, como emanam do semestre europeu. Era fundamental que ele tivesse um amplo consenso. Já sabemos que o Bloco e o PC estão contra o programa de estabilidade, mas, me repito, mais importante que jogadas tácitas partidárias é que o país, os consensos, tragam estabilidade e que dessa estabilidade resulte confiança para que nós, empresários, façamos a nossa cota-parte e desenvolvamos, através das várias atividades económicas, o país e promovamos o tal investimento e, com ele, o crescimento económico. É essa estabilidade, é essa garantia, é essa confiança que se exige e não estas, digamos, permita-me a expressão, gincanas partidárias que podem ter mais interesse sob o ponto de vista analítico de política, mas que o país está cansado. E, nesse sentido, o programa de estabilidade aposta, de facto, muito mais no crescimento do que no consumo privado. Os empresários estão, de facto, a aposta é, de facto, o investimento. Os empresários estão a investir? O investimento tem caído, lamentavelmente, veio a cair nos semestres de 2015 e veio a cair sistematicamente. E essa, como lhe disse no princípio da nossa conversa, é a variável em que temos, nós portugueses, e principalmente os governantes, enfim, com todos os graus de responsabilidade, que apostar. O investimento tem vindo a cair e o investimento necessita, como lhe disse, sempre querer repetir, de confiança. Essa confiança não tem existido e, por isso, o investimento não tem, formação bruta de capital fixo, se quisermos dar-lhe esse nome mais técnico, não tem ocorrido à dimensão que gostaríamos. É necessário que se deem sinais de confiança, que se promovam reformas que estão por fazer e temos-nos cansado de repetir. Enfim, não vou cansar os espectadores com elas, que se promovam reformas, que se modernize o Estado, que se faça a modernização do Estado, que se agilize, que o país seja mais amigo do investimento e ele ocorrerá num clima de confiança diferente para melhor do que aquele que temos tido. Gostava ainda de ouvir a sua opinião no que diz respeito ao congelamento dos salários da função pública até a 2020. Isto pode, de alguma forma, ajudar também o setor privado a moderar os salários? Nós temos a política salarial, sempre o defendemos, tem que estar ajustada aos ganhos de produtividade. Nós temos que criar riqueza e, depois dela criada, temos uma política redistributiva socialmente correta. Sem criação não há distribuição e, por isso, a evolução dos salários tem que ter alguns critérios que o suportem e que lhe deem sustentabilidade. A produtividade da nossa economia, das empresas, o crescimento do país, enfim, há aqui fatores e, por isso, nós, no último acordo de concertação social, no que o salário mínimo respeitou, introduzimos, já o tínhamos feito no acordo anterior com o anterior governo de Pedro Passos Coelho, voltámos a fazê-lo agora neste último acordo que fizemos para esta evolução para os 530 euros, dando-lhe estes fatores de avaliação para a evolução. Temos que definir uma progressão salarial, seja na pública, seja na privada, mas de acordo com critérios bem definidos e que as empresas e o país, através da sua criação de riqueza, possa suportar. Se não o fizermos, estamos a empenhar o futuro e os anos que passamos já foram demonstrativos que não podemos cometer loucuras e temos que ter crescimentos sustentáveis, temos que criar riqueza para depois, sim, a podermos distribuir corretamente. Para terminarmos muito rapidamente, amanhã na reunião da concertação social, perante o Primeiro-Ministro, há alguma falha que tenha para lhe apontar relativamente a estes programas ou são mais os pontos Não, são positivos? Pequenos detalhes desta ou daquela natureza. De um modo geral, os pilares, Qual como lhe disse, são... Nós tivéssemos que priorizar estes pilares, aquele onde hoje colocaríamos prioridade máxima era na capitalização das empresas. Nós temos que resolver o problema do financiamento, temos que encontrar novos mecanismos de financiamento para as empresas, temos que as capitalizar, as estruturas de capitais próprios das empresas está desajustado, temos empresas economicamente viáveis, mas que estão financeiramente debilitadas, temos que redefinir aqui um quadro de capitalização das nossas empresas, porque a partir daí temos sustentabilidade da nossa economia, manteremos e desenvolveremos melhor emprego e, através do melhor emprego, políticas sociais melhores para todos nós.
E se de facto a Bruxelas forçasse um plano B, essa situação iria agudizar-se? Em relação a Bruxelas, nós o que temos que exigir a Bruxelas, todos nós, não só o Governo, mas todos os agentes, todas as forças patronais, sindicais, o Governo, é que a União Europeia não seja dicotómica em relação às suas definições. Não pode exigir a Portugal aquilo que não exige a outros países europeus. Estamos numa União, ela tem que ter uma harmonização e não pode ter dois pesos e duas medidas. Temos que ter novas exigências e não podemos continuar subjugados a leituras que não se adaptam à necessidade concreta que o país tem, e aí penso que temos que estar todos de acordo em que se exija de Bruxelas uma visão diferente e um quadro de exigência para Portugal consentâneo com a nossa especificidade e de acordo com uma verdadeira união com os valores que ela tem ou naqueles onde nós entramos quando entramos para a União Europeia. António Saraiva, obrigada pela presença neste Jornal das 9. Fazemos agora uma pausa neste Jornal. Conto consigo. Até já.